E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os critérios de divisibilidade de um número natural. Bom, vamos lá? Como que eu sei que o número é divisível por 2? O número é divisível por 2 se ele for par, ou seja, se ele terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Nesse caso, eles serão divisíveis por 2. Quando que eu sei que o número é divisível por 3? Eu sei se este número, a soma dos seus algarismos, for divisível por 3. Vamos verificar? 2 mais 4 mais 0 dá 6. 6 é divisível por 3. Então, o 240 também será divisível por 3. Vamos no número 2481? Eu tenho, então, 2 mais 4 mais 8 mais 1. Totalizando 15. 15 é divisível por 3. Então, 2481 também será. Vamos verificar para saber se o 2481 realmente é divisível por 3? Então, vamos lá. Estou fechando aqui 24 centenas. Então, eu tenho centenas, dezenas, unidades. Quantas centenas vezes 3 cabe dentro do 24 centenas? Eu tenho 8 vezes 3, 24, sobra nada. Desce o 8 dezenas. 2 vezes 3, 6, sobra 2, desce uma unidade. 7 vezes 3, 21, resto 0, divisão exata. Quando que eu sei que o número é divisível por 4? Quando ele termina com 2 zeros, tá? Na verdade, a gente pode dizer o seguinte, que o número formado pelos dois últimos algarismos, os algarismos da direita deste número, ele é múltiplo de 4, ou seja, ele é divisível por 4. Verifique, 48 divide por 4, 32 divide por 4 e 0 divide por 4, ok? Então, neste caso, esses números serão divisíveis por 4. Quando que um número é divisível por 5? Se ele termina em 0 ou 5. Muito simples este, né? Todos eles serão múltiplos de 5, então serão divisíveis por 5. Quando que um número é divisível por 6? Quando esse número ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então eu preciso usar duas regras, essas duas regras para divisibilidade por 6. Tá? Então o número tem que ser par e a soma dos seus algarismos tem que ser divisível por 3. Somei os algarismos aqui, dá 3. 3 é divisível por 3. Somei os algarismos aqui, dá 12. E 12 é divisível por 3. Então, estes números, aqueles que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo, simultaneamente, são divisíveis por 6. Para um número ser divisível por 8, os três últimos algarismos, ou seja, tem que terminar em com 3 zeros, ou os três últimos algarismos, tá? Essa regra é muito parecida com a regra do numeral 4, tá? Esses três últimos números formados aqui, esse número formado pelos três últimos algarismos da direita, esse número tem que ser divisível por 8. Tá legal? Se esse número for múltiplo de 8, divisível por 8, todo esse número será. Vamos pegar aqui o 5.328 para a gente verificar isso então. Tá? Se eu dividir o 328 e o 328 for divisível por 8, significa que este número é divisível por 8. Tá? Então eu tenho aqui 32 dezenas, então dezenas unidades, então 4 vezes 8, 32, sobra nada, desce 8 unidades, 1 vezes 8, 8, sobrou nada, ok? Se eu fosse dividir, então, 5.328 por 8, vamos ver o que a gente encontra. Aqui eu tenho, então, 48 centenas, dezenas, unidades. Então, a gente tem 6 vezes 8, 48, está sobrando 5, desce 2 unidades. 48 de novo, sobra 4, desce 8. 48 vezes 48, sobrou nada. Beleza? Quando que o número é divisível por 9?
A regra do 9 é parecida com a regra do 3. Por quê? Aqui, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Na divisibilidade por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Então, 6 mais 3 dá 9. 9 é divisível por 9. Por isso, 63 também é. Aqui, se eu somar os algarismos, eu encontro 18. E 18 é divisível por 9. Então, 288 também será. Finalizando, a divisibilidade por 10 é quando o número termina com 0. Todos os números que terminam com o algarismo 0 são divisíveis por 10. Continuando ainda com os critérios de divisibilidade, a gente pode criar fluxogramas para a gente poder responder algumas questões. Por exemplo, um determinado número é divisível por 2? Bom, a gente vai na regra. Ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8? Não. Resposta, não é divisível. Sim, termina com um desses algarismos. Ele é divisível. A gente ainda pode criar outros números. Por exemplo, por 3. Então, eu vou colocar a regra do 3 aqui. Tá? Então, vamos ver como fica. Um determinado número é divisível por 3? Bom, a regra do 3 é que a soma dos seus algarismos, então, a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3? Não. Não é divisível. Sim, é divisível. Tá? Então, basta eu mudar o número, eu quero saber o critério de divisibilidade, eu coloco a regra dele aqui dentro, e aí eu posso responder se é divisível ou não, dependendo da minha resposta, sim ou não. Agora nós vamos falar sobre número primo. O que é número primo? O conceito dele é que todo número é todo número que possui apenas dois divisores, um e ele mesmo. Por exemplo, 23 é número primo, pois só tem dois divisores. Quem são os divisores do 23? O 1 e o próprio 23. O 23 não divide por 2, porque não é par, não divide por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 5, 5 não é divisível por 3, não divide por 4, não divide por 5, e assim sucessivamente. Quem são os divisores do 19? Apenas o 1 e o próprio 19. Então tem apenas dois divisores. Quem são os divisores do 71? Ok? Apenas o 1 e o próprio 71. Ah, professor, um número grande. O que você vai ter que fazer? Verificar. Ele divide por 2? Não. Divide por 3? A soma dá 8? Não. Divide por 4? Também não é múltiplo de 4. Divide por 5? Não. Por 6? Se não divide por 2, não divide por 6. Divide por 7? Não. 70 divide. 71 não. Por 8 não. Por 9 também não. A soma dos algarismos dá 8. Tá vendo que você está buscando dividir pelos números? Divide por 11? Não. Divide por 13. Vamos verificar se ele divide por 13, tá? Então vamos lá. 13. 65 é 13 vezes 5, tá? O próximo depois do 13, múltiplo de 13, seria então 78. Também não. Tá vendo? 17. Bora lá? 85. Tira 17 vezes 4. Você tem aí, só para a gente poder ter certeza, tá? 28 vai 2. 4 e 2, 68. Também não é múltiplo de 17. Ok? Opa! Então, a gente tem aí o 71, número primo. Basta a gente verificar se ele é divisível pelos demais números primos da sequência. Tá legal? Decompor um número em fatores primos. O que é isso, então? Tá? Nós vamos decompor um número. Beleza? O 24 eu posso decompor ele, então, usando duas estratégias, tá? Vou mostrar as duas separadamente. Então, eu vou decompor o 24 usando fatorações sucessivas. Significa que eu vou decompor o 24 da minha maneira, tá? Pensei aí que o 24 é 4 vezes 6, beleza? Ok. Só que tem um detalhe, eu quero decompor usando fatores primos.
E os dois fatores que eu estou usando, 4 e 6, não são números primos, então eu tenho que decompor mais. O 4 dá para decompor, beleza? Usando os dois números primos aí, o 2 e o 2. O 2 é número primo, professor? Sim, ele divide apenas por 1 e por 2, beleza? O 6 também posso decompor, então eu decomponho o 6 em 2 vezes 3. Agora eu tenho apenas fatores primos, tá legal? E aí eu posso, então, resumir esse produto em 2 elevado ao cubo, porque eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3. Então, essa decomposição, ela equivale a 24. 2 ao cubo, 8. Vezes 3, 24. Beleza? Nas divisões sucessivas, você vai dividir sucessivamente, utilizando apenas os números primos. Ok? Então, vamos lá? Primeiro número primo não é o 1. O 1 não possui dois divisores. O 1 possui apenas um divisor. Então, o 1 não é número primo. O primeiro número primo e único par é o 2. Então, enquanto eu tiver número par, vamos usar o número 2. 60 dividido por 2 é 30. Divide por 2 dá 15. 15 não é par mais, não uso o número 2. Vou para o próximo número primo, que é o 3. Tá? 15 dividido por 3 é 5. 5 não divide por 3 mais. Vou para o próximo número primo, que é o 5. Dividir por 1. Acabou a divisão. Significa que eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. E, novamente, eu posso juntar 2 vezes 2 em 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, perdão. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Esse produto de fatores com números primos vai dar 60. Vamos confirmar? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Bacana?